Hoje são 23 de dezembro, está se aproximando o final do ano. Vou falar nesse vídeo sobre direitos humanos e sobre esse livro aqui, 1984, de George Orwell. Esse livro está sendo um dos mais vendidos nos últimos dias aí. Ele é o best-seller mais procurado e mais vendido no Brasil atualmente. E eu já tinha falado em outro vídeo sobre esse livro, contei mais ou menos a história, não entrei a fundo, mas é um livro muito importante que acho que todo mundo poderia dar uma olhadinha. Vou deixar depois no link aqui da descrição, aonde vocês podem baixar gratuitamente. Eu tenho para download esse livro e outros aí, que é muito importante. Então isso aí nos mostra tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento, a gravidade da situação. Nós estamos correndo um sério risco de vida, estamos com a espada de Demóstenes na cabeça, presa por um fio de cabelo. Vimos a situação do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está sendo processado, nem sabe ainda por quê. Está naquele inquérito dos atos antidemocráticos, ele mais quase 50 pessoas, que não tem acesso aos autos e está sendo perseguido implacavelmente pelo ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, e todos aqueles outros urubus togados lá do STF, estão perseguindo. Veja que essa imagem chocante que circula o mundo. O Oswaldo Eustáquio sofreu um acidente dentro do presídio, como todos estão sabendo, e aí, como ele teve um problema de vértebra, ele bateu com o pescoço numa pia lá, e ele foi conduzido a um pronto-socorro para exames, e depois ele foi fazer uma ressonância magnética, sempre algemado. Aqui ele está algemado na maca para ir fazer um exame de ressonância magnética. Vejam a barbaridade. O cara não matou ninguém, não assaltou banco, não roubou nada. Não tem nem crime ainda tipificado contra ele, mas estão tratando ele como se fosse mais perigoso do que todos aqueles criminosos que o STF solta todos os dias. Ladrões, traficantes, corruptos, bandidos, políticos sem vergonha, tudo assim. Então, meus amigos, a ministra Damares pisou na bola, como eu já sempre tive um pé atrás com ela, mas todo mundo a venera. Então a ministra Damares, que é a responsável, é a ministra dos Direitos Humanos do Brasil, o jornalista Oswaldo Eustáquio pediu, pelo amor de Deus, socorro a ela, pediu para falar com ela, e aí foram protelando uma audiência com ela, que ele queria colocar a situação dele para ela tomar algum tipo de providência. E ela, como ele estava com tornozeleira eletrônica e não poderia se afastar da sua moradia, sem ordem ou sem autorização da vara de execuções penais ou lá do ministro Alexandre de Moraes, ele entrou em contato várias vezes com o ministério e foi agendado um encontro, mas depois foi desagendado, e fizeram um contato telefônico com ele, e depois, antes de ele se encontrar com a ministra, mandaram 2 ofícios, um lá para o STF, para o ministro Alexandre, e outro para a vara de execuções, perguntando se ele poderia ou se ele teria autorização para ir lá dar um depoimento. Pelo amor de Deus, pessoal, quando a pessoa procura os direitos humanos, é porque ela está sendo perseguida, ela está com a sua vida em perigo, sua família em perigo, ela precisa de socorro e não de orientação justamente do carrasco que o prendeu. Ele ia se queixar justamente de quem o tinha prendido ilegalmente, como foi o caso do Alexandre de Moraes. E a ministra, interpelada por um internauta lá, por um seguidor do Twitter, vejam assim essa postagem que está aqui, ó. O Carlos Canes aí colocou: ministra Damares, creio que seu esclarecimento espelhe a verdade dos fatos. O que incomoda foi que há algum tempo o Oswaldo vinha fazendo apelos de socorro, sempre citando a senhora, respeitando os protocolos de atendimento do Ministério, mas um contato via celular não teria ajudado? Coisa assim. Aí ela respondeu: não, querido, ele não estava pedindo ajuda, ele trabalhava para a minha queda desde que a esposa dele foi exonerada. Essa é a verdade, mas nunca negamos ouvi-lo. Só não vinha para a rede social propagar isso. E depois ela apagou essa postagem, apagou. Mas isso aqui, o print é eterno. Então ela apagou isso aqui. Uma ministra de Estado apagando um Twitter é porque ela pisou na bola e fez algo que não devia ser feito. Isso aí
denigre a imagem dos ministérios do presidente Bolsonaro. E por falar nele, ele, como chefe de Estado, deveria ter dado uma satisfação para nós, que ele chama nós de direita burra, de idiotas e tudo mais. A gente é idiota, mas apoiou ele, e a gente espera dele, como líder, algum caminho, alguma solução, algum alívio para a nossa angústia e para o nosso terror que estamos sofrendo com essa corte de urubus ditadores aí. Ele deveria vir a público ou uma nota e dizer: eu, como chefe de Estado, esclareço a todos que estão sendo tomadas providências para preservar a democracia e o Estado democrático de direito, está sendo apurado e dando ao acusado, sei lá, esse investigado, todas as possibilidades da sua ampla defesa de acordo com o direito brasileiro. É simples, uma notinha ali de 3, 4 palavras, que o ministro Ramos não ia fazer, mas tudo bem, não ia deixar, mas tudo bem. Mas eu acho que ele tem obrigação com seus eleitores, né? Não, ele não precisava citar o nome de ninguém, ele não precisava ameaçar ninguém, nem xingar a imprensa, nada. Simplesmente uma notinha esclarecendo a gravidade do fato que está acontecendo. Tem várias pessoas sendo investigadas, tem várias pessoas com as suas intimidades aí, com sua conta bancária vasculhada, com seus... com todas aquelas coisas que diz respeito à cidadania, ameaçados, e, no entanto, não se pode fazer nada. Então, para terminar, pessoal, comunismo e socialismo, o que é isso aqui? Ó? Primeiro, eles desarmam vocês. Comunismo, socialismo, essas ditaduras, primeiro tiram as armas da população. Depois, criminalizam tudo que a pessoa possa falar contra eles. Por exemplo, criminalizam o seu pensamento. Depois eles mandam prender a pessoa por qualquer motivo, nem precisa ter motivo, e por fim eles mandam matá-lo. Foi assim lá na União Soviética, foi assim lá na China, foi assim na Alemanha nazista, que ele pegava os caras, mandava para os campos de concentração e o cara só saía de lá pela chaminé em forma de fumaça. Era assim. E lá em Cuba, eu tenho um livro ali, eu tenho literatura, pessoal, eu li muito sobre isso, eu estudo isso, né? E lá em Cuba tinha uma caverna lá, que era uma prisão do governo federal. Eles enfiavam todo mundo lá para dentro, aqueles dissidentes ou opositores do regime, e iam consumindo com os caras viraram fumaça. Nunca ninguém reclamou, e está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Então, meus amigos, eu recomendo a vocês que baixem esse livro que tem aqui, o Orwell, em 1984. Tem um livro do Hugo Chávez também, sobre a ditadura chavista mais terrível que apareceu aqui no continente, e tem esse livro aqui, O Retrato de Oswaldo Peralva, que é a história da infiltração comunista no Brasil desde 1922, quando criaram o partido aqui. Eles estão sempre infiltrados e aparelhando todo o Estado. E nós corremos um sério risco de vida. Eu vou me afastar das redes, não adianta estar aqui, porque a gente explica as coisas. Eu tenho 400 vídeos ali, com explicações detalhadas, com literatura oferecida para as pessoas se esclarecerem, mas ninguém segue os youtubers de direita, ninguém é conservador, ninguém se importa com isso. Mas a nossa cabeça está a prêmio. Então, se Bolsonaro cair, todo mundo que votou nele ou apoiou ele está, né, com a cabeça a prêmio. Então, pessoal, abram o olho, por favor, se inscrevam nesse canal, acompanhe a situação, porque não está bom. Isso que a Damares fez não é uma coisa boa. Tem mais coisas publicadas aí a respeito dela. Vou deixar também o blog lá, onde eu escrevo um texto a esse respeito, esclarecendo tudo. Aqui no vídeo, as pessoas não vão perder tempo vendo um vídeo. Obrigado.